Colegas engenheiros, vamos agora, seção 3.1, faça valer a pena lá na página 133. Direto ao ponto. Exercício 1. Considere as afirmações a seguir. A força total exercida por um fluido sobre o fundo de um tanque que o contém pode ser calculada multiplicando-se a pressão do fluido contido em seu interior pela área. Perfeito. É isso mesmo. Multiplicando-se a pressão do fluido contido em seu interior pela área que o fluido está preenchendo no fundo do tanque, está perfeito. A afirmação está correta. Pressão e força são duas grandezas físicas idênticas, uma vez que ambas surgem da interação entre dois objetos e a força sempre causa uma pressão. Pressão e força são duas grandezas físicas idênticas. Se são idênticas, P deveria ser igual a F. E não, P é igual a F sobre A. Força dividido pela área. Errado. Todos os objetos na superfície da Terra estão imersos em um fluido chamado ar e sofrem uma pressão na ordem de 10 a 5 Pascal. Correto. Correto. Podemos considerar como correto, sendo 10 a 5 Pascal uma pressão média atmosférica. Está correto. Portanto, 1 e 3 estão corretos. Alternativa D de dado. Exercício 2. Um cubo de granito de 0,9 de aresta será colocado sobre o piso de uma construção para fins decorativos. Para saber se o piso suportará seu peso sem sofrer danos, a pressão que o cubo exerce sobre ele precisa ser conhecida. Calcule a pressão sabendo que a densidade do granito é de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosfera na ordem de 10 elevado a 5 Pascal. Vamos desenhar aqui. Desenhamos aqui o cubo. Ele tem 0,9 por 0,9 por 0,9 porque ele tem um lado de 0,9 metros. A densidade do granito está em 2,7 gramas por centímetro ao cubo. O que ele deseja saber é a pressão desse cubo neste piso que, de acordo com o exercício, é um piso decorativo. Muito bem. Dados: gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica igual a aproximadamente 10 a 5 Pascal. Qual o caminho para solucionar isso? Primeiro, se ele quer saber a pressão que o cubo está exercendo aqui sobre esse piso, pressão é igual a força sobre área. A área, que área? A área de contato, a área que é a base desse cubo. A área dessa base desse cubo é lado vezes lado, que nós temos aqui já como dados as dimensões dele. A área eu tenho, a força eu não tenho. A força o que é? É o peso desse cubo nesse piso, que é igual a massa do cubo vezes G. A massa eu não tenho, mas eu consigo calcular a partir da densidade, que é ρ multiplicado pelo volume. Densidade por volume. Então vamos fazer o caminho de solução. Primeiro foi dado em grama por centímetro cúbico. Só relembrando, como é que eu faço para sair de grama por centímetro cúbico e chegar em quilograma por metro cúbico? Grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 100 vezes 100 vezes 100 centímetros cúbicos por 1 metro cúbico. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro cúbico. 100, 100, 100 centímetros cúbicos. É a mesma coisa. Vezes 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Com isso, gramas corta com gramas, centímetro cúbico corta com centímetro cúbico, 3 zeros daqui cortam com 3 zeros daqui, e ficamos que grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10. 1, 2, 3, 0 quilograma por metro cúbico. Logo, o que nos foi dado, que foi 2,7 grama por centímetro cúbico, vai ficar 2,7 vezes 10 a terceira, que é a transformação, quilograma por metro cúbico, que é a densidade do granito. Agora eu já tenho no SI. Então, volume.
Por quê? Por que eu quero volume? Eu quero volume para chegar na massa. Então, volume é a área da base vezes a altura, sempre. A área da base vezes a altura. Nesse caso é um cubo. Tudo é igual, 0,90909. Então é a mesma coisa que 0,9 ao cubo, que é igual a 0,729 metros cúbicos. Esse é o volume do cubo. E a massa do cubo? É a densidade do granito multiplicado pelo volume. Essa primeira parte aqui, que é igual a 2,7 vezes 10 ao cubo, que nós fizemos a transformação, multiplicado por 0,729, que acabamos de calcular, que é o volume. Portanto, a massa é igual a 1.968,3 quilos. Então, esse cubo de granito pesa aproximadamente 2 toneladas, 1.968,3 quilos. Vencemos a primeira parte, já temos a massa. Substituindo aqui, vamos ter a força. Então, força, que é igual ao peso, é igual a massa vezes a gravidade. A massa acabamos de calcular, 1968,3, e multiplicado pela gravidade, que é 10, pediu para usar aproximadamente 10 no exercício, a força é igual a 19.683 newtons, mesma coisa que 19,6 kilonewtons. Agora já tenho a força. Se eu dividir essa força pela área da base, eu vou saber a pressão. Então, a área da base é igual a 0,9 vezes 0,9, que é um lado vezes lado, que é igual a 0,81 metro quadrado. Desta forma, finalizando, a pressão aqui do bloco, a pressão desse bloco de granito, é igual a força dividido pela área. A força já calculamos, 19.683, dividido por 0,81, que é a área da base, ele vai efetuar uma pressão de 24.300 newtons por metro quadrado. Mas essa é apenas a pressão do bloco, falta a pressão atmosférica agindo sobre todo esse conjunto. Somando essa pressão atmosférica, temos que a pressão sobre o piso, que é igual a P total, é a pressão do bloco, mas a pressão atmosférica foi dada, a pressão atmosférica. Então a pressão total é 24.300, que calculamos aqui, mas mais 10 elevado à quinta, que foi o dado da pressão atmosférica aproximadamente. Totalizando 124.300 Pascal. Mesma coisa que 124 quilopascal. Alternativa B de bola. Vamos ao próximo.